Nessa primeira aula vamos tratar do tema a bioética e seu fundamento. Não é nosso objetivo nessa exposição aprofundar os aspectos históricos da bioética e mesmo os diferentes conceitos de bioética que nós podemos encontrar na literatura especializada. A título introdutório, eu comentaria o próprio neologismo, a palavra bioética e seu significado no sentido etimológico. Bio significa vida e ética se refere a uma vasta disciplina de conhecimento e que, grosso modo, pode ser traduzido pela busca-resposta àquela pergunta clássica. Afinal de contas, para que lado eu vou? Então, a bioética quer combinar o processo de decisão que se baseia em valores, que afinal de contas eu decido para que lado eu vou com base em valores, nas questões que envolvem a vida, nas questões que têm impacto relativamente à vida. No sentido de darmos um primeiro passo no entendimento do que é a bioética, eu apresento a vocês aqui uma citação dos autores Leone e Privitera. A bioética tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente proponíveis e denunciar os riscos das possíveis aplicações. A bioética está justamente preocupada com tantas intervenções tecnológicas que o homem tem e que interferem na vida, não só na vida humana, mas na vida em geral. Por isso, bioética não se interessa só pelas questões biomédicas. Bioética também vai se interessar pelas questões ecológicas, por exemplo, que dizem respeito ao meio ambiente. Também a bioética interessa identificar os valores de referência racionalmente proponíveis. O que significa isso? Pôr em pauta a questão dos valores, pôr em pauta a questão dos significados do uso dessas tecnologias. E ainda, denunciar os riscos das possíveis aplicações, em uma perspectiva que é prospectiva. A bioética quer se antecipar ao próprio desenvolvimento das tecnologias, mas frente às possibilidades tecnológicas futuras, já discutir qual é o significado disso, em outras palavras, se vale a pena ou não investir então nessas tecnologias. Um outro ponto que inicialmente eu quero destacar, nós podemos ver aqui no nosso slide número 2, agora fazendo uma citação de Hélio Sgreccia. Segundo Hélio Sgreccia, não basta que a bioética fale aos cientistas. A bioética é oferecida também às populações, aos políticos, à classe médica e às famílias. Como interpretamos essa citação de Hélio Sgreccia? Com a preocupação de que a reflexão bioética não se reduza, se restrinja ao ambiente acadêmico, ou muito menos ao ambiente dos profissionais de saúde. Obviamente, os profissionais da área da saúde, o ambiente acadêmico, têm responsabilidades relativamente ao debate bioético, mas não deve se reduzir só a esses universos, só a esses ambientes. A temática da bioética interessa-nos que seja discutido na mídia de forma que possa atingir todas as pessoas, porque afinal de contas, quando nós estamos falando de vida, estamos falando do interesse de todos, não só da comunidade científica ou da sociedade, da comunidade médica. Esse é o universo que nos interessa aqui tratar, de uma bioética que coloca em pauta a questão dos valores quando estamos falando de tecnologias, de uma bioética que quer ser prospectiva, pensando no que temos pela frente com relação às possibilidades tecnológicas e o desenvolvimento tecnológico para os próximos anos, e de uma temática que interessa a todos e que não pode ficar restrita ao ambiente acadêmico. Mas, se tem uma premissa, isto é, um ponto de partida que temos que considerar quando queremos enfrentar as questões de bioética, como também das questões de ética, é que temos que pôr em pauta o contexto cultural em que vivemos.
Ora, se vamos falar de valores, se vamos falar de significados, não temos como refletir, aprofundar valores e significados desconsiderando o ambiente cultural, as concepções das coisas, das pessoas, da sociedade em que vivemos. Nesse sentido, então, eu faço aqui um parênteses, um intervalo no desenvolvimento da temática da bioética propriamente dita, para apresentar a vocês pelo menos 3 formas, 3 concepções, ou como se costuma dizer, 3 mentalidades que estão muito presentes na nossa cultura contemporânea e que exercem, sim, grande influência no pensamento bioético, porque exercem grande influência em nós mesmos. Me refiro, academicamente, a 3 do que eu posso chamar de ideologias, isto é, ideologias, ideias que assumem uma dimensão tal, assumem às vezes um radicalismo tal, que passam a ser a referência primeira e última da forma de pensar e da forma de agir. Eu faço aqui a citação da primeira dessas ideologias. Me refiro ao individualismo. Hoje é sinônimo de independência, em um sentido redutivo do que vem a ser a verdadeira liberdade. O que queremos dizer com essa citação? Que o justo desejo de liberdade, este sim, um valor inquestionável, não pode ser reduzido ao conceito de eu ser independente. Ser independente que não depende de outro, o que por si só é um paradoxo, porque não é próprio da natureza humana viver de forma absoluta essa questão da independência. O ser humano, que somos nós outros, somos seres dependentes. O individualismo, então, seria o viver de uma forma radical essa independência. Qual que é a influência dessa postura individualista na reflexão bioética? Um conceito bioético, que é o do autonomia, passa a ser a opinião livre do sujeito que não aceita nem obrigações, nem limites à sua própria liberdade. O princípio da autonomia, que como veremos nesta mesma aula, em aulas seguintes, é um princípio basilar da bioética, um princípio importante para a reflexão bioética, se vivido numa lógica individualista, se reduz a algo em que impera simplesmente a opinião do sujeito. Além do individualismo, a segunda citação que eu faria do que nós podemos chamar ideologias do nosso tempo, hedonismo, diferente de felicidade. A supressão da dor e a extensão do prazer constituiriam o sentido da atuação moral. Hedonismo, então, é a redução do significado da felicidade. A felicidade, esta sim, é um desejo autêntico da pessoa humana. O hedonismo reduz o desejo de felicidade a uma situação em que eu elimino a dor e estendo o prazer. Como se pudéssemos, então, aceitar como válido que eu serei feliz se eu simplesmente eliminar a dor. Ora, quais são as consequências práticas dessa lógica hedonista que a gente pode identificar com muita clareza na nossa mentalidade moderna? Vida passa a ser a capacidade de provar dor ou prazer. Não seria, então, uma vida digna de ser levada em consideração aquela que, todavia, não é capaz ou não é mais capaz de viver essa percepção. E aí vem o conceito de qualidade de vida. A lógica hedonista nos leva a uma redução do significado palavra vida. Se ser feliz significa simplesmente eliminar a dor e estender a lógica do prazer, e aí veja, estamos nos referindo ao prazer como
a experiência sensitiva, física do prazer, o próprio significado de vida se reduz à possibilidade ou à capacidade de fazer a experiência de prazer e ou de eliminar a dor. E a consequência prática na reflexão ética é: não vale a pena viver se eu perco essas capacidades. As consequências práticas disso são aquelas que a gente pode verificar em muitos temas que se colocam na bioética, em que muitas vezes se coloca até onde vale a pena viver. Vale a pena viver enquanto eu posso ter a percepção do prazer? Vale a pena viver enquanto eu posso eliminar a dor? Mas isso vamos trabalhar, aprofundar na sequência aqui do nosso curso.